Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pílulas de Design. Nessa segunda temporada, nós estamos recebendo convidados especiais para debater sobre temas diversos do mundo do design, da inovação, do empreendedorismo e da criatividade. Nessa segunda temporada, nós já temos mais de 20 episódios publicados em todas as plataformas de podcast, incluindo plataformas de música, né, como Spotify, Amazon Music, Deezer e a sua plataforma de podcast preferida. E nós já temos também 6 episódios disponíveis no YouTube, 6 episódios completos. Então, os cortes desses episódios vão para as plataformas de áudio e o episódio completo sempre é disponibilizado aqui no YouTube no final, né, da participação de cada convidado. Hoje receberemos uma convidada especial. Trata-se de Isis Tatiane de Barros Macedo Veloso. Pode ser Isis Macedo ou Isis Melhor, Veloso? muito melhor. O nome é muito grande. Então, Isis Macedo, ela é doutora em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Campina Grande. Ela tem mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e é designer formada também pela Universidade Federal de Campina Grande. Atualmente ela é professora adjunta do curso de design da UFCG e é membro também do programa de pós-graduação em design. Ela atualmente também é coordenadora administrativa da Unidade Acadêmica de Design e coordena o grupo de estudos em design e ergonomia, o GED, que atualmente desenvolve trabalhos na linha de pesquisa ergonomia do produto para pessoas com deficiência. Ela também teve experiência e trabalhou como professora assistente no curso de design da Universidade Federal de Alagoas e no curso de design da Universidade Federal de Pernambuco, campus de Caruaru. Isis, seja muito bem-vinda, muito obrigado aí pela disponibilidade. Sei que é corrido, né? Você tem muitos afazeres, então muito obrigado por ter parado esse tempo aqui para falar conosco. Eu que agradeço, Pablo, o convite. Para mim é muito bom essa oportunidade de estar conversando também com você e com todas as pessoas que irão nos prestigiar nessa conversa. Isis, eu queria saber o seguinte, a primeira pergunta é, como é que iniciou a tua trajetória com design? Como é que você veio parar aqui? Desde que eu era criança, todo mundo dizia assim que eu era muito inventiva. E aí eu tenho uma frase que eu dizia muito quando eu era criança, que todo mundo disse que é minha cara. Eu tenho uma ideia. Elas faziam assim com a mão também. Eu tive uma ideia, melhor dizendo, eu tive uma ideia. Então, assim, eu sempre fui muito cheia de ideias, gostava muito de desenhar. E aí, assim, inventava mil coisas. Quando eu soube que tinha um antigo curso de desenho industrial, né? A gente não é novinho assim, ainda pegou a fase do desenho industrial. Aí eu pensei, não, é tudo que eu quero fazer, porque envolve produto, envolve projeto. Não sabia muito ainda do que se tratava, mas tinha uma noção. E aí, quando eu fiz o teste de habilidade específica, eu vi que tudo aquilo que caiu era tudo que realmente eu gostava, que lidava com percepção, lidava com não só o desenho em si, mas algumas outras questões para que os professores pudessem ter uma ideia, né? Se o aluno tem a capacidade inventiva, criativa e poderia se dar bem no curso. Então, ali eu já fiquei apaixonada desde o meu teste de habilidade específica, que hoje em dia nem tem mais, né? Mas veio daí, veio dessa vontade de criar, de eu gostar muito de desenho, de usar muito o lado esquerdo do cérebro desde pequena, e aí me impulsionou para vir para essa área do design. Eu também, eu quando fazia a oitava série, foi que eu fiz, não é isso que eu quero fazer. Porque eu já gostava muito de desenhar história em quadrinhos, personagens, e eu comecei a fazer uns modelos, sabe? Uma época de vacas magras, né? Não tinha brinquedo, aí eu fazia os meus brinquedos. E aí quando eu vi o stand do curso de design no FETEC, que eu vi aquilo ali, que vi aqueles modelos, vi aqueles desenhos, eu fiquei doido. Eu fiz, pronto, é isso aí. Desde a oitava série eu também já sabia. Ô Agora tem uma Isis, curiosidade, viu? Eu tinha vontade ah, também de ser jornalista, passei para o curso de comunicação social, mas acabei cursando só design. mas é interessante também, porque você fala muito bem também, né? Você se expressa bem, assim.
Talvez o jornalismo tenha perdido uma grande profissional, mas o design ganhou, né? Melhor para nós. Ô Isis, como eu falei, você coordena o grupo de estudos em design e ergonomia, né? Ergonomia, ela é um item muito importante quando se fala em design, qualquer tipo de design, né? Design de produto, de informação, gráfico, digital. Mas o que é ergonomia, né, segundo a tua concepção, e como ela pode ser utilizada num projeto de design? A ergonomia, ela parte da premissa de ter uma visão sistêmica. Na época que eu era aluna do curso da graduação, eu tinha uma visão um pouco mais limitada de que a ergonomia ela era só o homem, a máquina e o posto de trabalho. E aí, quando eu fiz o mestrado lá em Natal, em engenharia de produção, eu tive um susto, porque eu me deparei com a ergonomia contemporânea que estudava a organização do trabalho e alguns outros fatores que me mostraram essa visão sistêmica. E o que é essa visão sistêmica? É que o homem ele interage com outros elementos desse sistema, como produtos, tarefas, por exemplo, trabalhos, o ambiente em si e outros sistemas. Então, dessa interação, a gente consegue compreender o homem como sendo o centro, ele está no centro desse sistema, e aí a gente vai estudar na ergonomia todas as necessidades, as habilidades e as limitações dessas pessoas. Essa seria a visão sistêmica. E aí o que é que isso tem a ver com o design? Em design a gente também, lidando com produtos ou com sistemas, a gente precisa que as coisas sejam fáceis de usar, rápidas de entender, assim como a ergonomia também, né? A ergonomia tem um lado cognitivo, de tomada de decisão, de entender o pensamento, como é que do ponto de vista mental, como é que esse usuário, esse homem vai interagir também com essa máquina, com esse posto de trabalho, com o sistema como um todo. E aí tem muitas dessas questões que estão atreladas a essa interação. O design, assim como o design, ele deixou de ser focado só no produto, e passou a ser centrado no usuário, considerando essas necessidades, os desejos dos usuários. Na ergonomia também, né? A gente começou a ter uma visão de que o homem ele não tinha que se adequar ao trabalho, mas o trabalho que precisaria se adequar ao homem e compreender esse homem dentro dessa visão sistêmica. Certo, mas assim, esses sistemas, como você disse, eles podem ser diversos tipos de sistema, né? Pode ser o trabalho, como você falou, mas pode ser a comunicação também, né? Pode ser a interação com um objeto, né? Pode ser a questão de usabilidade. Então é um campo amplo, né? Usabilidade em termos também de interação humano-computador. E assim, falando em usabilidade, a gente pensa em usabilidade só como, não só, hoje em dia está muito mais difundida essa questão do que é aparente, né, de que o usuário ele precisa se interessar também por determinado produto para que queira adquirir. E aí deixa de ter muito esse foco só no prático, nas funções práticas, e entram outras questões estéticas e simbólicas também. E na usabilidade, cada vez mais a gente vem estudando, por exemplo, aspectos de satisfação, de agradabilidade, de prazer, as questões hedônicas que envolvem, né? Aspectos subjetivos, né, também, né? Exatamente, aspectos subjetivos. Então, a gente passou daquela visão anterior da ergonomia, com aquela coisa mais objetiva, mais focada no físico, sabe? No máximo, até os anos 70, mais ou menos, a gente teve a questão física, depois a ergonomia ambiental. Eu estou nesse ambiente aqui, como é que está a luz, como é que está o ruído, como é que está a temperatura, influindo no meu trabalho. Mas, mais além, com a questão da informatização, da informática na década de 80, aí começaram a surgir esses processos cognitivos. Mas eu estou bem estando aqui na sua frente? Como foi o meu dia? Foi estressante? Foi calmo? Então, isso também vai influenciar no meu trabalho, nas minhas atitudes. E aí, isso
foi justamente por conta da interação humano-computador desses estudos, e que também a questão das heurísticas de Nielsen, todos esses estudos de usabilidade, que antes eram voltados para a informática, né, para o computador, mas hoje em dia a gente trouxe tudo isso também para o produto. E aí a gente consegue identificar, em termos de eficácia, eficiência, satisfação, o que é mais adequado ou não para aquele usuário. Então, o estudo ergonômico a gente poderia definir, como você falou, como uma adaptação do produto, da máquina ao comportamento, como as pessoas fazem as suas atividades, seria mais ou menos isso. Porque Seria mais envolve ou menos também isso. questões de antropometria, né? Também é um campo Não, é muito amplo, né? importante, muito amplo, assim, desde você precisa pensar naquele usuário, obviamente, se em relação ao estereótipo, ao biofísico dessa pessoa, se ali ele vai se adequar ou não, e tem várias outras coisas, que é o estudo da biomecânica, dos movimentos que estão envolvidos dentro dessa tarefa, desse trabalho. Antropometria que envolve a dimensão do corpo humano, né? Então, ao invés de você quando faz o planejamento de uma cadeira, por exemplo, você leva em consideração as dimensões padrões, né? É difícil padronizar o corpo humano porque ele tem várias formas, tem várias dimensões, né? Como você disse, tem a antropometria dinâmica que analisa os movimentos, mas isso tudo é importante, estudar as pessoas, o movimento, o tamanho delas, tamanho pelo menos normal que pega a maior parte da população, que é para você adequar o produto à pessoa, né? Não o contrário, não você fazer um Isso. produto que vai ficar baixo demais, ou vai ficar alto demais, ou vai ficar desconfortável, né? Então é muito amplo nesse sentido. É muito amplo. Eu gosto de passar logo no primeiro dia de aula de ergonomia uma atividade onde eu pego uma cadeira, 3 cadeiras iguais da sala de aula, e eu começo a perguntar a estatura de todos os alunos. Aí eu pego o mais baixo, o mediano e o mais alto. E aí eles vão sentar os 3 um ao lado do outro e as pessoas começam a observar que um está mais confortável, o outro não consegue botar o pé no chão, e aí a gente começa a discutir essas questões de antropometria, de adequação. Eu discuto muito sobre o homem médio. Não adianta querer projetar para o homem médio, porque, por exemplo, se for um banco de uma praça, o homem médio, ok. Mas, a depender, você tem que pegar uma amplitude maior, considerar os percentis para que mais pessoas possam ser também contempladas, né? Então, o homem médio, você acaba deixando 50% da população de fora aí de cara. Pois é, então, assim, é muito amplo, porque envolve isso, envolve aquilo que a gente já falou, questões de usabilidade, né? Eu até quando conversei com o Rodrigo, a gente falou sobre o livro de Don Norman, né? O Design do Dia a Dia, que ele fala muito nessas questões de funcionalidade, de uso, né? Que a capa, né? Eu até falo no vídeo isso, a capa é um bule que não funciona, Bullying. né? É, Que se você for virar exatamente. o bule, queima a mão. Ele fala assim, eu vi um vídeo dele que eu achei muito interessante, que ele diz até assim, você vai usar uma mesa, a mesa e ela é pontuda e corta teu braço, uma mesa não é para cortar um braço, né? Uma porta não é para você abrir quando fechar o trinco quebrar e você não conseguir mais sair dali, né? Então ele fala muito dessas questões de uso, né, também. Tem a ergonomia da informação, hierarquia de informação, né? Informação, isso. Então é muito amplo nesse É um sentido, né? campo muito amplo, e eu gosto de pensar, de exercitar e de fazer os alunos pensarem que é muito mais além do físico, como eu disse, né, citando exemplos que tem várias outras coisas dentro daquele ambiente que vão influenciar no produto que eles também estão concebendo. Como você falou aí o exemplo da mesa, quando a gente fala de acessibilidade ou de design inclusivo, melhor dizendo, nesse caso específico, a gente pensa o seguinte, que se você tiver um idoso em casa, uma criança em casa, e aí eu pergunto, sua casa ela é adaptada? Como é a sua casa? E eles começam a refletir, eita, tem aquela escada. Se meu avô fosse cadeirante, ele não ia conseguir passar.
tem prateleiras pontiagudas, então, com quinas vivas. Então, uma pessoa poderia machucar, está na altura dos olhos, ou, enfim, criança pode se machucar, idoso. Então, quando a gente tem um filho, também acontece, né? A gente começa a proteger. Eu lembro que a minha filha agora não, há 3 anos, quando ela nasceu, no rack, a gente fez uma adaptação de rolo de espuma de macarrão e colocou ao redor para ela não se machucar. Então, são questões que é como se fosse fazer o aluno entender que existem vários fatores que influenciam no produto, e a ergonomia não é só você olhar um produto e ver se ele é ergonômico ou não. Se a ergonomia também vai preconizar a saúde, o bem-estar, o conforto, então é algo que o produto ele já deve ser concebido pensando nesses atributos. Eu não vejo como algo dissociado, mas um faz parte do outro. E tu pesquisa de mestrado que foi com ergonomia, né? Como é que foi ela? Foi. O que é que envolveu Minha pesquisa de ergonomia? mestrado, ela envolveu, foi bem interessante, bastante trabalhosa, muito prazerosa. Eu costumo dizer que eu tive muito mais lições de vida, inclusive, durante ela, porque a gente pegava todos os estudos, a parte de conhecimentos da análise ergonômica do trabalho, a metodologia da ET, que foi aí que eu me encantei com essa visão sistêmica, a ponto de questionar e publicar um artigo, na época que eu era aluna, de por que é que nos cursos de design não se tinha na ementa essa visão mais ampla da ergonomia e se limitava apenas à ergonomia física. Isso foi a minha primeira inquietação, quando eu entrei no mestrado. Só que a gente trabalhava com a análise de uma atividade artesanal, que era a pesca com jangadas. E aí nós pegamos todo o conhecimento científico da indústria, da análise ergonômica do trabalho, e transformamos isso numa ET voltada para um trabalho artesanal. E nós éramos 5 mulheres, uma equipe multidisciplinar composta por fisioterapeuta, eu como designer de produto, uma aquicultora, uma tecnóloga em meio ambiente e uma nutricionista. Então, nós avaliávamos essa atividade jangadeira de uma forma global, mas cada um com o seu olhar focal. Eu com o meu olhar do produto, focado na jangada. Só para você ter um exemplo, eu não poderia propor determinadas coisas, soluções à jangada, porque poderiam impactar em alguma outra área. Por exemplo, um piso antiderrapante poderia proliferar bactérias e, durante a manipulação do pescado, contaminar o peixe. Entendeu? Então, tinha várias questões, assim, isso foi muito rico, essa visão interdisciplinar que a ergonomia, ela tem. Então, na ergonomia você tem pessoas de diversas áreas, de direito, de psicologia, de medicina, enfim, de engenharia de produção, é muito amplo, realmente, dá para você estudar vários aspectos. E aí nós trabalhamos com 44 pescadores, foi muito rico, muito bom, assim, eu tenho uma experiência muito grande, porque, para você ter uma ideia, 5 mulheres, em nenhum momento houve desrespeito deles, eles tinham cuidado paterno com a gente, sabe? Cuidado, tá ficando tarde, vou deixar vocês no ponto ônibus. Eu costumo me orgulhar, porque de todas as meninas do grupo de pesquisa, eu fui a única que comi o liguento, que o liguento é uma farinha feita com o caldo do peixe, eles levam um fogareirozinho na jangada e fazem isso em alto mar. E aí eles compartilharam comigo o liguento. Teve um dia que eu estava analisando a reforma de uma jangada, passei 2 dias na praia e outra coisa, a gente ficava de calça jeans, de tênis, de blusa, de boné, não tinha esse de ficar de biquíni tomando sol, não. Então, na praia, quando eu estava negra, imagina como o meu bronzeado ficou lindo, né? E quando eu pude acompanhar essa reforma da jangada, alguns jangadeiros estavam retornando da pesca, e tinha um deles que morava na beira da praia, e tinha um fogãozinho assim, e aí eles trouxeram um peixe fresco, que tinha acabado de ser pescado, e a gente foi comer. Comer como? Como o pescador come, tradicionalmente, com rapadura, acompanhado de rapadura de laranja e comendo com as mãos. Então foi o peixe mais gostoso que eu já comi na minha vida. Imagino. Muitas lições de vida, sabe? De entender realmente assim a realidade daquelas pessoas, a atividade deles, para poder, aí sim, a partir da análise dessa atividade global, a gente propor melhorias na atividade de trabalho deles.
Nem foi o projeto da jangada, porque a gente chegou à conclusão que a jangada em si ela era tão boa, tão, por mais que ela seja rústica, eu não poderia, por exemplo, dizer, troque esse mastro por um mastro de titânio, porque aquele mastro ali era surreal para a realidade daqueles pescadores. Então, com toda a rusticidade da embarcação resolvida. Então, o que foi que a gente fez? A gente identificou o problema ergonômico de empurrar, na hora de empurrar e trazer a jangada de volta naqueles rolos de coqueiro. Eu estudei algumas adaptações em termos de produto que eles fizeram, como trocar os rolos de coqueiro por canos de PVC, fazer uma gambiarra lá, que era um garrafão de água de 5 litros, eles colocavam uma vela dentro para poder sinalizar durante a noite, que ia iluminar, né, que eles estavam no mar. A inserção do motor na jangada, que não tinha até então, jangada a propulsão a motor, e eles inseriram. Então, em termos de produto, eu fui analisando todas essas alterações e entendendo o que realmente seria importante para eles. E aí, legal também que o projeto da concepção desse carrinho, ele foi feito de forma participativa. Não adianta a gente querer pensar em um design participativo em um nível muito inicial, onde a gente simplesmente pergunta àquela pessoa, pede uma opinião e fica por isso mesmo, e nem volta. Quando a gente chegou para fazer a pesquisa, eles ficaram muito surpresos, e aí que a gente conquistou a confiança deles, porque a gente disse, olha, quais são os seus horários disponíveis? E aí eles disseram, a gente pode voltar aqui em determinado horário e esperar o senhor, quando o senhor puder a gente conversa. E aí eles mencionaram, mas tinha alunos que geralmente chegavam aqui, como ele relatou uma vez que aconteceu. E ele disse assim, eu preciso conversar com o senhor agora, eu não posso vir de 5 horas da tarde. Ele fez, então infelizmente eu não posso lhe ajudar. Então a gente precisa se adaptar também àquela realidade daquela pessoa, né? E mais ainda, não somente perguntar, consultar, pedir uma opinião para o projeto. É preciso que o projeto, para que ele seja participativo, ele seja validado e as pessoas possam participar como co-criadores desse projeto, né? Que foi o que aconteceu. E aí eu tinha as ideias, a gente realizou umas oficinas após todo o levantamento, de fazer essa análise da atividade. A gente levava os resultados, perguntava a eles se realmente era aquilo, eles davam um ok. E aí começamos a discutir se seria interessante um carrinho para empurrar. Já tinha até alguns carrinhos, mas muito ainda aquém do que era desejado em termos de diminuição de esforço físico. Então, para o projeto do carrinho especificamente, eu trabalhei das 5 integrantes, eu trabalhei diretamente com a fisioterapeuta e com o professor de engenharia mecânica da UFRN. E aí a gente chegava com as soluções, fazia o 3D, eu fiz mock-upzinhos de isopor, e aí eu levava para eles, e eles diziam, não, isso aqui não vai dar certo. E eu posso ser a você, com toda a certeza do mundo. De tudo isso, o que foi melhor foi ver o conhecimento tácito que eles têm. Então a gente acha que sabe alguma coisa, porque a gente tem um conhecimento científico, mas a gente chega numa pesquisa dessa, a gente vai aprender com eles. E aí, nossa, eu aprendi muita coisa com eles, sabe? Os conhecimentos que eram repassados de pai para filho, o próprio carpinteiro que fazia uma jangada inteira sem régua, sem medir nada, impressionante. Então, foi muito rico, foi um aprendizado muito grande. Isis, você também desenvolve trabalhos na área de saúde, né? Atualmente, inclusive. Então, como é que é trabalhar com pesquisas nessa área de saúde, que deve ser também muito desafiador, né? E envolve pessoas também, né? Envolve pessoas, é muito desafiador de fato, principalmente pela falta de recursos. A gente tem a capacidade técnica, quando não tem, vai em busca de parcerias, mas a gente não tem a questão financeira, o apoio, né? Então, quando eu chego em um determinado local, desejando fazer determinada pesquisa para auxiliar aquelas pessoas, eu digo, olha, a gente está aqui com o trabalho. Verba a gente não tem, mas mesmo assim a gente vê dentro das nossas possibilidades o que a gente pode fazer. E assim, essa questão de trabalhar com pessoas foi justamente advinda dessa minha pesquisa de mestrado, dessa minha experiência, que eu digo que foi mais pessoal, de poder contribuir para aquelas pessoas. E aí, no doutorado também acabei fazendo algo voltado também para uma comunidade e sempre tive isso em mente, de que o meu trabalho ele tinha como obrigação e tem como obrigação ser voltado para as pessoas, para a comunidade de um modo geral,
e sempre fui em busca de tentar auxiliar no que eu podia. Essa questão de trabalhar com design de saúde aconteceu quando eu fui redistribuída para a UFCG em 2017. Uma professora e médica me procurou com uma demanda, que seria a construção de uma cadeira para crianças que tinham mucopolissacaridoses e faziam reposição enzimática no HU. E nós trabalhamos com essas crianças, chegamos a uma proposta, mas assim, por conta da pandemia, porque isso, depois eu tirei licença maternidade, passei um tempo afastada, quando nós iríamos retomar o projeto executivo em si, ver a viabilidade, porque até então eram pesquisas de iniciação científica, eu tinha uma aluna no PIBIC desenvolvendo essa pesquisa, então era muito assim, um levantamento de dados, uma coisa muito ainda inicial. E aí, ano passado, começou a pandemia, a gente não teve a oportunidade de tocar esse projeto para frente, mas digamos que foi o meu primeiro contato com a saúde, foi esse projeto. E aí, eu acho que você acaba atraindo as coisas para si, né? Os alunos talvez tenham reconhecido esse meu perfil de trabalhar para a comunidade, tentando ver essas questões de saúde, auxiliar de alguma forma. E aí, quando eu comecei as minhas orientações de mestrado, a primeira delas foi voltada para idosos, análise de equipamentos de ginástica. A segunda já foi mais específica mesmo para a área da saúde. E aí esse meu outro aluno, ele chegou com a vontade, o desejo que ele tinha de trabalhar com crianças que tinham microcefalia. Porque ele era voluntário em uma organização não governamental aqui de Campina Grande, de apoio a essas crianças, e ele começou a perceber que existia uma dificuldade muito grande na questão da cuidadora, da mãe que cuida da criança. Então, desde que a microcefalia começou a surgir dessa forma mais forte com a questão do Zika vírus em 2015, a gente vê muitas pesquisas voltadas para a criança com microcefalia. Mas e as mães, as cuidadoras? Por várias questões emocionais, principalmente, que envolvem o cuidar dessa criança, ele percebeu e trouxe isso para o projeto, que existia uma dificuldade na continuidade do tratamento dessas crianças. Então, essas crianças tinham um tratamento prescrito pela clínica, pelos profissionais, e as mães precisariam dar continuidade ao tratamento de estímulo a essas crianças em casa. E isso não acontecia de forma eficaz. E aí o trabalho dele teve esse intuito de verificar o que é que estava acontecendo do ponto de vista do design emocional, atrelado à ergonomia, por aquilo que eu citei no início, né, dessa relação que existe da ergonomia com o emocional também, entender como é que se dava esse processo e propor também em princípio, ele iria para a casa dessas pessoas. Então, todas essas questões relacionadas ao cuidado com essas mães, ao cuidado que essas mães precisariam ter com as crianças, elas foram observadas no projeto. Isso, a princípio, ele teria que ir na casa dessas crianças, analisar o ambiente, os artefatos, porque algo interessante também do ponto de vista do design foi que foi identificado que eram utilizados outros artefatos, até feitos pelas próprias mães, para fazerem essa terapia, pela falta do ambiente clínico por conta da pandemia. Então, com a pandemia, o trabalho dele mudou de foco, começou a focar no telemonitoramento, que as cuidadoras, elas faziam essa estimulação via gravação de vídeos, enviavam pelo WhatsApp para as terapeutas, e aí a gente começou a perceber essas adaptações do ponto de vista dos artefatos que eram feitos pelas mães, muitas vezes. Alguns outros eram indicados pela terapeuta ocupacional do SER, que eu costumo dizer até que ela é designer, porque eu nunca vi ter tanta criatividade para pegar aquelas coisas da vida diária e transformar em produtos para solucionar aqueles problemas. Então, bem interessante também. É bom trabalhar com alguém assim, né? Eu digo, mulher vai fazer design, porque você tem tudo para ser designer. Assim, ela faz coisas, ela propõe muitas coisas legais de tecnologia assistiva. Então, resumidamente, o trabalho dele é focado na investigação de tecnologia assistiva dentro desse telemonitoramento
feito na pandemia, né? A continuidade do trabalho, da terapia que era prescrita em ambiente clínico e deveria ser continuada em ambiente domiciliar. E aí, desse projeto, surgiu o PIBIC do ano passado, que era desenvolver um aplicativo para que essas mães pudessem realizar essa estimulação em casa. Aí nós terminamos agora o aplicativo, já está lá no Google Play disponível, e foi todo concebido e pensado dentro do que as profissionais do SE nos apontaram em termos de necessidade de terapia, de atividades da vida diária. Então, lá a gente dividiu inicialmente no ato de vestir-se, no ato de alimentar-se e no brincar. E aí, ou melhor, foi vestir-se, alimentar-se na higiene pessoal. Brincar, ele vai vir depois. Então, nós focamos nesses 3 e inserimos dentro do aplicativo como a mãe deveria, por exemplo, trocar a roupa. Se ela estivesse trocando a roupa do filho, ele precisaria tentar deixar esse filho participar dessa troca de roupa. Então, ele é um aplicativo de comunicação, de instrução, é isso? A função dele é essa? Para que as mães possam de dar instruções, realizar, né? Esses estímulos em ambiente domiciliar. E aí, pelo ato de alimentar-se, na higiene pessoal e no ato de vestir-se. Só que fizemos parceria com o professor Wilkerson, de computação da UFCG. Tem uma aluna que trabalhou nessa parte de arquitetura da informação e ela pôde conceber colocar o aplicativo para funcionar, né? Nos nossos alunos de design pensaram na interface, fizeram estudos de tela, tudo com base nas pesquisas que o grupo de pesquisa tinha feito e chegado, junto com as profissionais, à identificação do que seria importante ter para estimular. Então, o que é que acontece agora? Esse aplicativo está passando por validação para que as mães, melhor dizendo, elas possam dizer o que é que poderia, dar um feedback, o que é que poderia ser melhorado, se está funcionando ou não, para que a gente possa pensar em novas versões. Assim como a aluna de computação está realizando o TCC dela e vai tentar ver uma comunicação por meio do aplicativo entre os profissionais e as cuidadoras, que aí é uma outra etapa também do projeto. O PIBIC está acabando agora, mas o projeto vai continuar dentro do SE, porque lá, e aí retomando essa questão das pesquisas voltadas à saúde, é lá onde eu estou direcionando os trabalhos dos meus alunos de mestrado. A gente teve esse projeto que está sendo finalizado do aluno Caio Messala, que é com essa investigação das relações que existem entre os artefatos, a tecnologia assistiva e o telemonitoramento, o atendimento domiciliar. Disso aí já gerou o aplicativo, que é um projeto de iniciação científica, e a gente tem mais 3 alunas que estão trabalhando também em pesquisas voltadas para o SE. Tem Maíra, que está trabalhando com a questão do estigma das próteses do membro inferior, então envolve a análise do produto, das próteses de membro inferior, especificamente dos idosos que são atendidos pelo SE. E eu tenho mais 2 outros alunos que estão desenvolvendo pesquisas para crianças com transtorno do espectro autista, que também são atendidas pelo SE. Então, assim, as pesquisas elas têm esse objetivo de serem direcionadas para um público contemplado dentro do SE, que possa gerar pesquisas, produtos e algumas outras serviços, né, também, e coisas materializadas, tangíveis ou intangíveis, que possam, de certa forma, auxiliar essas pessoas que fazem parte do grupo de pesquisa, do grupo de pesquisa não, que fazem parte do SE, né, as pessoas atendidas. E aí, do trabalho de Maíra também, agora já surgiu um PIBIC que foi aprovado esse ano, onde a gente está inserindo alunas da graduação para desenvolverem uma cartilha com toda a especificação de materiais e a catalogação dessas próteses do membro inferior, porque não existe um levantamento desses produtos que são fabricados pela ACD de Recife e fornecidos para o SER aqui em Campina Grande. O SER, que é o Centro Especializado de Reabilitação, né? Onde
é espalhado por todo o país, né? E são centros que atendem pessoas com deficiência física, visual, auditiva, intelectual, né? Isso. Então, assim, acaba que essas pesquisas, além delas serem desenvolvidas no âmbito da própria universidade, né, de serem científicas, universitárias, mas todas também têm um impacto social. Ô Isis, e você também trabalhou, já no teu doutorado, com reciclagem de vidro, né? E aí, mais uma vez, eu acho que é uma coisa que caracteriza um pouco o teu trabalho, é o trabalho com pessoas, né? Você trabalha muito com pessoas, com comunidade, né? Como você acabou de falar, o mestrado foi com os pescadores, né? Com os jangadeiros lá de Natal. Agora as pesquisas na área de saúde são feitas lá no CER, que é o Centro de Reabilitação, com pessoas com deficiência, né? Diversos tipos de deficiência. E você também trabalhou com reciclagem de vidro, né? Com comunidade. Conta aí como é que foi esse trabalho, qual a importância desse material e qual a importância da tua visão de design numa pesquisa que foi de engenharia, na realidade, né? De engenharia de Pois materiais. é, fui parar lá em engenharia de materiais porque quando eu terminei o mestrado, e aí eu queria fazer pesquisa, continuar fazendo pesquisa. E entrei em contato com a minha ex-orientadora do doutorado, que ela é coordenadora da incubadora de empreendimentos econômicos solidários da UFCG. E aí eu conheci o trabalho que era feito com as mulheres do CAV, que é uma associação de catadoras de materiais recicláveis aqui de Campina Grande. Elas são lá do bairro do Mutirão, que nem é mais Mutirão, né? Hoje em dia é chamado de bairro do Serrotão. E aí eu comecei a auxiliar. Na verdade, eu comecei para auxiliar a professora. E aí ela conseguiu uma bolsa para mim, para que eu ficasse acompanhando o projeto, auxiliando ela nas coisas da universidade. Eu tinha acabado de ganhar meu primeiro filho e eu parti para esses estudos com as catadoras, que eu me encantei de cara, porque a gente tinha o objetivo de pensar em produtos. Na verdade, eram mais artesanais, eram mais produtos decorativos como bandejas, vasinhos, coisas desse tipo, que elas comercializassem nas feiras de economia solidária. E aí comecei a conhecer, a entender a professora me explicando esse processo de vidro reciclado, paguei uma disciplina como ouvinte também lá em engenharia de materiais, e fui me preparando para escrever o projeto para o doutorado. E aí, quando eu submeti o projeto, tinha o intuito de desenvolver pastilhas de vidro reciclado que pudessem ser feitas por essas catadoras. E aí, assim, a gente fazia um trabalho com a incubadora de até fazer uma assistência com outros catadores de outras cidades aqui, da circunvizinhança de Campina Grande. Então, a gente ia para Montadas, ia aqui para Puxinanã, dava bastante. E eu fui me envolvendo com essa questão dos catadores. E no meu doutorado, especificamente, eu comecei a estudar as propriedades do vidro. A gente não tem uma literatura tão vasta sobre vidros, é muito limitada. Tem mais sobre a cerâmica, que o vidro é um material cerâmico, né? E outros tipos de materiais, mas o vidro especificamente não. Então, eu tive uma certa dificuldade de encontrar materiais recentes. A gente tem uma bíblia da fabricação do vidro, que é de um autor de 1982, mas eu precisava de bibliografias mais atualizadas. E aí comecei a estudar, pagar ciência dos materiais, aquelas disciplinas de engenharia de materiais, bem sofridas para quem é da área do design, mas consegui pagar. E estudando os vidros e o que é que tem a ver o design, onde é que eu casei o design com isso? Os aspectos visuais das pastilhas. Então, por meio do tratamento térmico dos vidros, existem as propriedades do vidro. Para o vidro feito a partir da matéria-prima, existe um processo de fabricação que gera uma poluição pelos gases dentro dos fornos, pelo tempo de fusão desses vidros nos fornos. Já na reciclagem, a gente tem vantagem, porque no processo de fusão dos vidros reciclados não vai mais haver
esses gases dentro dos fornos, não vai mais haver um tempo tão grande para que esse vidro se derreta, né, de uma forma popularmente falando. E aí eu comecei a estudar os aspectos visuais das programações, das relações de tempo e temperatura do vidro, para que resultasse em peças com aspecto transparente, translúcido e opaco. E aí, em relação à rugosidade também, elas lisas, elas rugosas, e fui fazendo vários testes, principalmente focando no processo de recozimento. O que é recozimento? É um tratamento térmico que é feito, e geralmente esse tratamento é feito após a fusão e o resfriamento do vidro. Porque quando o vidro ele é fundido e ele é resfriado, dentro dele, se a gente for olhar no microscópio, fica cheio de várias rachadurazinhas internas que vão fragilizar o vidro. Então ele fica muito suscetível à quebra. É quase como um processo de têmpera, como a gente vê o vidro temperado, né? Que quando ele se quebra, ele fica todo craquelado, não fica com aquelas pontas. Então é um tratamento térmico. Vidro de carro é assim, né? Box de tampa de fogão, né? banheiro. Isso, eles passam por um processo de têmpera, que também é um tratamento térmico. Então, no recozimento, a gente diminui as tensões internas do vidro, aumenta a resistência desse vidro. E aí, eu levei ponto no dedo no doutorado. O que eu catei de vidro, assim, não tá no gibi, sabe? Então, eu fazia estudos de granulometria, porque o tamanho dos grãos, ou seja, dos cacos de vidro, se fosse em pó, ele iria dar um resultado opaco. Se fossem maiores, era mais fácil de ficar transparente. E aí eu fui encontrando o tempo ideal, adequado, ao controle de tempo de temperatura e inseri o recozimento dentro do processo. Eu fiz uns estudos lá e consegui fazer com que dentro da fusão, resfriamento e o recozimento também fosse feito na fabricação dessas pastilhas sem que precisassem passar por uma etapa posterior de recozimento. E aí a gente teve uma grande dificuldade, porque também envolve essa questão do design, o estudo dos moldes, né, dos materiais adequados, moldes metálicos eu tentei, não deu certo. A gente acabou optando por moldes de concreto celular, que eram os que aguentavam a temperatura do forno, mas tinham um grande problema, uma grande dificuldade, que é assim, a gente não conseguia a padronização. É um material poroso, parecido com aquela pedra pómez que a gente passa no pé, que é bem poroso, né? Uma cerâmica porosa. E aí ela é muito fácil de ser desbastada. Então eu ia desbastando o molde do tamanho que eu queria a pastilha, mas eu não conseguia uma padronização, entendeu? E também pelo resfriamento da peça, ela acabava ficando um pouquinho mais retraída. E aí, em termos de fabricação e produção, isso ainda precisava ser mais estudado, porque esse concreto celular, ele só aguentava 7 queimas, mais ou menos. Ele começava a rachar por conta das temperaturas do forno. E aí, muito interessante entender essas relações dos materiais com os processos de fabricação, né? Com os aspectos que a gente espera dos produtos vítreos ali, como é que a gente quer, se vai ser mais transparente. E aí eu foquei realmente na programação para a gente ter um vidro transparente, bonito e com um aspecto visual bem interessante. Isso aí foi o resultado da minha pesquisa. O mundo dos materiais é um mundo muito importante para a gente, né, como designer. Você, quando vai projetar alguma coisa, você tem que projetar a partir do material com a qual aquilo vai ser feito, com a tecnologia, né? Assim, olhando de uma forma mais ampla, com a tecnologia. Então, se é um aplicativo, vai ser com a tecnologia existente, com os softwares que permitem esse tipo de programação, né? Se é um objeto, já vai ser com a tecnologia de produção daquela coisa, né? E nesse sentido, os materiais fazem parte desse mundo físico. Porque, assim, hoje há uma digitalização, tudo é quase digital, mas, ao mesmo tempo, aquilo que é digital, que é imaterial, ele precisa de algo material para se manifestar, né? Algo físico. Então, assim, essa relação do imaterial com o material, ela vai persistir para sempre, né? A gente nunca vai ter algo totalmente
independente um do outro, né? Eles vão sempre estar se misturando. E aí, material é fundamental para você criar qualquer coisa, né? Tudo que a gente tem hoje surgiu de algum material. O fone de ouvido, a camisa, o óculos, né? A cadeira, enfim. Então, essa relação com os materiais ela é muito importante, porque eu acho que é uma base para o design. Sim. Quando você define, eu vou fazer tal coisa e ela vai ser feita desse jeito, e utilizando esse material, então pronto, aí você tem um ponto de partida já muito mais avançado, né? Muito mais bem definido, e a probabilidade do projeto vir a se tornar algo factível, né? Viável, é muito maior. Né? Pronto, Isis, vamos agora para a parte do encerramento, certo? Que são as perguntinhas surprises. As perguntas surpresa, viu? Tá. Vamos lá. A primeira delas é o seguinte: olhando para a tua carreira, certo? Olhando para o que você já fez, o que mais te deu orgulho? Me dá orgulho de tentar ajudar as pessoas de alguma forma. Não pensar no meu trabalho em chegar numa sala de aula, dar aula e ir embora, não. Mas eu prezo para que fique algo realmente de importante, não só no ensinamento, mas nas relações. De ser uma pessoa que possa auxiliar, sabe? Que possa auxiliar os alunos, que possa auxiliar a comunidade. Então, assim, eu me orgulho de tentar fazer o meu trabalho ser voltado para ajudar os outros, seja os meus alunos, seja a comunidade, seja o que for. Eu não penso só em mim, eu procuro desenvolver pensando nos outros. E eu acho que até aqui tem dado certo. Ótimo, ótima resposta, hein? Olha, eu vou te dizer, foi a pegadinha que me fizeram quando na minha primeira semana de aula na UFAL, estávamos esperando a segunda colocada que ainda não tinha assumido, e eu fui a primeira colocada do concurso. E aí o coordenador do curso chegou assim para mim, eu nunca tinha entrado numa sala de aula, eu passei sem experiência docente, aprendi no peito e na raça. Gostaram da minha aula, da minha prova, tudo, e eu passei. E tudo tem que ter a primeira vez, mas de fato, para mim, a primeira vez foi muito traumatizante, porque o coordenador não bastasse me dar 3 disciplinas, me deu 5, me deu 3 mais 2. Que cara mal, viu? Que cara mal, 5. E o pior que eu já tive essa experiência também, viu? De ministrar 5, é coisa de doido. Não, viu? Mas imagina você ministrar 5 disciplinas sem nunca ter entrado numa sala de aula. E aí eu fiquei enlouquecida porque eu tinha que estudar 5 conteúdos, preparar 5 aulas diferentes. E para resumir, na sexta-feira, quando eu cheguei em casa, porque nós morávamos na praia de Jatiuca, lá em Maceió, e ficava em torno de 22 quilômetros da UFAL. Como o trânsito lá é muito grande, eu passava mais de 1 hora para ir e voltar para casa. E aí, não bastasse todas essas questões de adaptação pessoal, né, com a profissão, em estar longe de casa. Na sexta-feira, quando eu cheguei em casa, eu abri a porta, eu sentei à mesa e chorei. Pronto, foi a minha reação, foi sentar e chorar de exaustão. Mas eu acho que valeu a pena, sabe? A gente aprende no sofrimento, né? Também, e para mim foi importante também ter passado por essa experiência. Um pouco traumatizante para a minha primeira experiência docente, porém valeu de alguma forma. É aquela história, né? Não é algo que você deseja para ninguém, nem que gostaria de passar de novo. Mas já que passou, então ela teve sua importância, né? Como é que você se definiria? Quem é a designer Isis Macedo? Eu sou uma pessoa que não penso muito nas consequências das coisas que eu pego para fazer. Eu posso dizer que eu tenho muitos defeitos, muitas coisas ainda a melhorar, enquanto profissional, enquanto seja de design, enquanto docente também, em todos os aspectos a gente tem que sempre buscar melhorar. Mas eu tenho muita coragem. Eu acho que eu posso dizer que eu tenho coragem de enfrentar as coisas. Sabe? Eu tenho medo, tenho muito medo, sim. Todas as coisas que eu aceitei fazer até hoje foram com medo, mas eu fui lá e fiz. Então, esse medo eu posso traduzir em coragem também. Eu acho que isso é um ponto positivo.
Às vezes eu acabo pegando até coisa demais para fazer por conta disso, mas eu acho que é algo positivo. Eu, pelo menos, eu prefiro encarar pelo lado positivo, né? Deixa uma mensagem aí para quem é da área, ou quem quer entrar para essa área de design, criatividade, inovação, empreendedorismo. Que mensagem você deixaria para esse pessoal? Então, como mensagem final, eu deixo aqui um estímulo para as pessoas que estão querendo entrar na área do design, que continuem, que procurem ingressar, porque realmente é um campo muito vasto, tem muitas possibilidades de atuação e que não fiquem pensando só na questão de profissão em si, o que é que eu vou fazer, porque hoje em dia o mercado tem recebido muito o design, principalmente naquilo que é intangível, né? No pensamento, de como a gente pensa o processo de design e aplica em diversas situações. Então, hoje em dia existe, eu não vejo como algo negativo, pelo contrário, eu vejo como algo positivo, perspectivas maiores de atuação do designer em vários tipos de empregos. E aí é algo que aquilo que você vai querer ser enquanto designer, você só vai descobrir no curso, faça um design, porque é uma área que eu sou apaixonada. Ok, Isis. É aquela história, eu sempre digo essa frase porque ela é um pouco real. A gente, como designer, a gente sofre, mas a gente é feliz, né? Mas a gente se diverte. Se diverte muito. É. Verdade. Isis, muito obrigado pela Eu que participação, por trazer agradeço. aqui, por ter falado os temas aqui pra gente, tá certo? Então, muito obrigado, tamo junto. Vou deixar aí também na descrição do vídeo, na descrição dos episódios, o teu contato aí, o arroba do Instagram, para Uhum. possíveis contatos. E é isso aí, Estou muito à obrigado, viu? disposição. Muito obrigada também pela oportunidade.